boa noite a todos, sempre muito bem-vindos na nossa casa, para esse nosso encontro fraterno, aonde nós viemos buscar a palavra de Jesus, o esclarecimento, o nosso equilíbrio, tão necessário em nossa caminhada evolutiva. Então, como sempre fazemos nesse momento inicial, vamos procurar nos desligar de todos os nossos problemas, deixar lá fora e nos concentrar aqui nesse ambiente cujas energias já estão se derramando sobre nós, estamos sendo olhados pelos nossos benfeitores espirituais nas nossas necessidades. E por isso, então, vamos orar e agradecer a Deus por mais esse dia, confiando na providência divina que nunca desampara ninguém. Senhor Jesus, nos ligamos a Ti nesse momento através dos Teus mensageiros de paz e luz. Auxilia-nos, Mestre, a superar as nossas limitações espirituais, reconhecendo que pela Tua misericórdia infinita estamos destinados à luz, porque somos herdeiros de Deus. Auxilia-nos, portanto, Senhor, nesse instante em que nos entregamos mais profundamente nessa prece para receber as bênçãos do Teu amor. Envolve igualmente o nosso querido irmão Júlio em energias de paz, de serenidade, de inspiração, para que ele possa transmitir a mensagem preparada para a noite de hoje, que certamente vai nos esclarecer e consolar um pouco mais. Então, Jesus, dessa forma, agradecidos por mais essa oportunidade de aprendizado, nós te rogamos que Tu permaneça junto de nós em todos os momentos, agora e sempre, e que assim seja. Boa noite, meus irmãos, encarnados e desencarnados. Que a paz do nosso Mestre nos envolva e que Ele nos inspire para que possamos fazer alguns comentários que sejam úteis. Nós vamos falar sobre o que nos acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e a influência do conhecimento da nossa doutrina para que soframos mais ou menos com os acontecimentos do cotidiano, para que sejamos mais ou menos felizes com eles. As nossas obras básicas, elas falam frequentemente que nós, encarnados, estamos sujeitos a vicissitudes. Mas o que são vicissitudes? Segundo o dicionário, vicissitudes são aquelas sequências de mudanças que ocorrem nas nossas vidas e que nós não temos como impedir que elas aconteçam. E muitas delas nós não temos também como mudar as suas consequências. Mas nos diz o dicionário também que a palavra é mais usada para se referir às coisas negativas que afetam as nossas vidas, as mudanças negativas. Mas é preciso que nós compreendamos qual é o objetivo da nossa encarnação para que nós possamos avaliar corretamente o que é bom e o que não é, o que é positivo e o que é negativo. Nem tudo o que é desagradável é necessariamente ruim, como nem tudo o que é bom, ou melhor, nem tudo que é agradável é necessariamente bom. Quem tem uma doença, por exemplo, precisa se submeter a uma cirurgia, a pessoa não vai achar que a cirurgia é uma coisa agradável, mas ela vai ter que entender que a cirurgia é uma coisa boa, embora desagradável, porque vai lhe restituir a saúde. Quem tem o vício do álcool, do fumo ou de uma outra droga qualquer, pode achar que fazer uso desses vícios é uma coisa agradável, mas não pode deixar de pensar que é um vício ruim, porque estraga a sua saúde. Desculpe. Então, nessa nossa vida de espíritos encarnados, nós estamos sempre sujeitos a essas
chamadas vicissitudes que ocorrem sem que a gente, muitas vezes, não só não consiga evitar, como não consiga modificar as suas consequências. Quando chove, quando tem sol, quando faz frio, quando faz calor, chove, tem sol, faz frio, faz calor, sobre quem gosta de chuva, sobre quem não gosta de chuva, quem gosta de calor, sobre quem não gosta de calor, como disse o Cristo, né? Sobre os bons e os maus, os justos e os injustos. Mas a forma como os encarnados percebem ou recebem as impressões do clima, em boa parte das vezes, não é a mesma para todos. Tem quem gosta de frio, quem gosta de calor, quem gosta de chuva, quem gosta de um dia ensolarado. E essas diferenças na forma de sentir o que acontece no nosso cotidiano, elas fazem com que uma mesma ocorrência possa deixar algumas pessoas felizes e outras infelizes, dependendo da personalidade de cada um. Então, se nós podemos sentir de maneira diferente o que ocorre no nosso dia a dia, pode-se depreender daí que vai depender mais de cada um de nós sofrer ou não com essas chamadas vicissitudes ou se ficarmos mais ou menos felizes com elas. Por exemplo, se alguém me tratar de uma forma grosseira, eu posso me perturbar, posso me irritar e até posso retribuir a grosseria. Mas eu também posso pensar que a pessoa está com algum problema, que alguma coisa está incomodando, ou que ela é mal educada, grosseira mesmo, e decidir não me igualar a ela e não me perturbar com o que ela está fazendo. Não é o que ela faz que vai me perturbar, é a forma como eu reajo com o que ela faz. Eu posso decidir não dar para as pessoas o direito de me perturbarem. Eu posso decidir ser eu o dono da minha vida, da minha paz, da minha serenidade. É claro que existem coisas com as quais não tem como a gente não se perturbar, como a gente não sofrer. Por exemplo, se eu tenho uma doença que me causa dores físicas, não tem como eu não sofrer com elas, principalmente se os analgésicos não estão fazendo efeito. Mas se eu me revoltar com essa doença ou com as dores, eu ficar inconformado, se eu reclamar de Deus, dizendo que Ele é injusto, pensar, por que eu, por que não os outros? Além da dor física, material, eu vou ter um outro sofrimento psicológico, moral, que dependeria de mim ter ou não ter esse sofrimento. E aí nós entramos na questão da nossa doutrina, porque quando a gente estuda o Espiritismo, quando a gente procura se aprofundar no conhecimento dessa doutrina, a nossa confiança no Criador se solidifica cada vez mais. E se a gente não pode evitar as dores materiais, as dores físicas, o nosso posicionamento mental diante de cada situação adversa, ele vai definir se a gente, além de um sofrimento físico, vai ter também um sofrimento psicológico, um sofrimento moral. Porque esse depende do nosso posicionamento mental. A certeza, a confiança de que Deus é justo, de que Ele age sempre em nosso favor, embora nem sempre Ele haja de acordo com o que nós queremos, essa confiança nos torna muito maiores, muito mais fortes no enfrentamento dessas chamadas vicissitudes, no enfrentamento das adversidades que todos nós temos nessa nossa vida, tanto na condição de encarnados quanto de desencarnados. Com relação à morte, por exemplo, quando nós enfrentamos a morte com a certeza de que somos espíritos imortais, que só o corpo físico morre, que os laços de afeto reais são indestrutíveis, que essa separação que ocorre, ela é temporária, a gente vai sofrer quando um ente querido nosso desencarna. Mas a gente sofre menos, a gente não se desespera. Quem tem a certeza de que nós somos espíritos imortais, que esses laços de afeto nunca se rompem, que fatalmente dois seres que se amam um dia vão se reencontrar, porque é da lei de Deus. Quando temos essa certeza,
o desencarne de um ente querido funciona mais ou menos como se a pessoa fosse morar em outra cidade, em outro estado, ou em outro país. A gente sofre quando alguém que a gente ama deixa de estar próximo de nós. Mas como sabemos que a pessoa continua viva, a gente não se desespera. Até porque sabe que a gente pode conversar de vez em quando pela internet, a gente pode de vez em quando viajar para encontrar a pessoa. Ocorre o mesmo quando a gente tem essa certeza de que somos espíritos imortais e que os nossos entes queridos que já foram para o lado de lá continuam vivos e nos amando. Porque a gente pode sim se encontrar com eles, matar a saudade, abraçar, beijar, quando estamos parcialmente separados do corpo físico pelo sono. Quando a gente dorme, é comum nos encontrarmos com aqueles que nós amamos e que já estão do lado de lá. Nem sempre a gente se lembra disso, e muitas vezes, quando as pessoas lembram desse tipo de sonho, pensam, é só um sonho, não foi realidade. Muitas e muitas vezes é a realidade sim, porque os nossos entes queridos, quando estão do lado de lá, eles também sentem saudade de nós. Muitas vezes eles vêm nos ver enquanto estamos acordados, nos abraçam, nos beijam, mas a gente não nota. Até às vezes a gente lembra de repente de alguém que já desencarnou e sente uma emoção, às vezes é porque o ente querido está ali nos abraçando, matando a saudade que tinha de nós. Então vejam, essa separação pela morte do corpo físico, ela é a mesma para todos. Mas aquele que tem essa compreensão das leis do Pai, ele é muito mais forte. Não aquele que tenha o conhecimento das leis do Pai. Porque é diferente eu ter conhecimento de uma coisa e estar conscientizado dessa coisa. Eu conheço muitos espíritos que têm pavor da morte. Parece que a morte vai significar a extinção deles. Eles têm conhecimento, mas não estão conscientes de que são espíritos imortais. E é preciso que a gente procure, por isso que eu insisto em que nós devemos estudar com seriedade, aprofundando o estudo da nossa doutrina, porque quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós tivermos essas ideias que o Espiritismo nos traz acerca da nossa imortalidade, da nossa evolução espiritual, de que esses laços de afetos não se rompem, de que Deus cuida de nós muito mais do que nós mesmos, quanto mais essas ideias estiverem presentes na nossa mente, mais confiança nós teremos no Pai, mais fortes nos tornamos para enfrentar essas dificuldades que a vida nos oferece. E que não estão no nosso caminho para nos fazerem sofrer, mas fazem parte do cortejo de experiências que a gente tem que vivenciar nessa nossa vida de espíritos encarnados. E a forma como nós encaramos as tais vicissitudes que fazem parte do nosso cotidiano, ela é tão importante que no item 4 do capítulo 5 do Evangelho, como vocês sabem, todos vocês sabem, o capítulo 5 é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. E lá no item 12 do capítulo 27, que vocês também sabem que é o capítulo Pedi e obtereis, que fala das preces, né? Nesses dois itens, Kardec diz textualmente que a maior parte das aflições que a gente enfrenta na nossa vida de encarnados são consequência direta da forma como nós estamos vivendo. Não é porque Deus quis nos colocar uma experiência no nosso caminho ou consequência do que fizemos em encarnações passadas. São consequência direta da forma como estamos vivendo. E lá no item 23 do capítulo 5, o espírito Fenelon, ele diz assim, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, o homem poderia ao menos gozar de relativa felicidade se a procurasse nos gozos da alma em vez de as procurar nos gozos materiais. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e o perturbará. E, coisa singular, o homem, como que de intento,
cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. O que ele está dizendo? O mesmo que o Kardec disse, né? Que nós criamos nossos maiores sofrimentos. Haverá sofrimentos maiores do que os derivados da inveja e do ciúme? Aqui é conveniente fazer uma parte, assim, um esclarecimento. As palavras inveja e ciúme foram, quando criadas, elas tinham um significado diferente, né? Inveja é o desejar o que é dos outros, ciúme é o medo de eu perder o que é meu, sejam coisas materiais ou afeto de alguém. Mas, de tantas pessoas utilizarem a palavra ciúme como significado de inveja, hoje no dicionário já consta que os dois são sinônimos. Da mesma forma que hipocrisia e cinismo, que são palavras de origem de significados diferentes, cinismo foi tão usado com as pessoas querendo falar em hipocrisia que acabou virando sinônimos também. Mas então, observe o que ele fala sobre isso. Haverá sofrimentos maiores do que os derivados da inveja e ciúme? Para o ciumento e invejoso não há repouso. O que os outros possuem lhes causa insônias. Os êxitos de seus rivais lhes dão vertigem. A alegria deles se resume em ofuscar os que lhes estão próximos. Quantos tormentos evita aquele que se contenta com o que tem, que não inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico. Observemos que ele não está dizendo que nós não devemos aproveitar as satisfações que o mundo material pode nos proporcionar, mas que não devemos sofrer por invejar o que os outros têm. Se a gente vai se preocupar com o que os outros têm e nós não temos, nós vamos deixar de valorizar o que nós temos. Isso não é uma coisa muito inteligente. Inteligente é eu aproveitar o que eu tenho e não me preocupar com o que os outros têm. Até porque todos nós, sem exceção, temos alguma coisa que alguém não tem. Por mais ricos ou pobres que sejamos, todos nós temos alguma coisa que alguém não tem. E alguém tem alguma coisa que nós não temos. Imaginemos uma pessoa bilionária, por mais rico que ele seja, dificilmente ele vai ter a tranquilidade de alguém que tenha apenas o suficiente para viver. Porque uma coisa que um bilionário não tem é paz. Ele não pode simplesmente deixar que a fortuna dele fique andando naturalmente. Ele precisa se preocupar com investimentos, com aqueles que podem querer tirar o que ele tem. É uma série de inconvenientes para quem tem muito dinheiro. As pessoas que invejam quem tem grandes fortunas, se soubesse da incomodação que dá, a maior parte delas não gostaria de ser bilionário, não. Mas, com relação a aproveitarmos as benesses da vida, isso nos é lícito, sim. Deus colocou uma série de satisfações nas coisas materiais para que essa nossa vida de encarnados fosse um período de provas que a gente aproveitasse e que sofrêssemos o mínimo possível. Por quê? Porque o objetivo do Criador não é nos fazer sofrer. Parece, aliás, que o objetivo de nos fazer sofrer é nosso mesmo, porque somos nós que criamos as nossas próprias dores de hoje, né, a maior parte delas. Então, essas satisfações que o Criador colocou em várias coisas da vida material, elas amenizam as nossas dores. Ele colocou satisfações, por exemplo, na alimentação. Né? Se não houvesse uma satisfação, se não sentíssemos prazer em nos alimentarmos, boa parte de nós não cumpriria o tempo aqui da encarnação. Se não houvesse prazer no sexo, não sei se nós teríamos uma sociedade ainda, porque a maior parte dos encarnados não nasce porque as pessoas querem ter filho, mas porque querem fazer sexo. Há uma série de satisfações, então, em muitas coisas da nossa vida, mas o objetivo principal do Criador, além de alguns objetivos, de algumas utilidades, como fazer com que a gente se sinta obrigado a se alimentar, o principal é fazer com que a nossa vida seja amenizada por essas satisfações. Lá no capítulo 17, que, como vocês sabem, é o capítulo Sede Perfeitos, no item 10, um espírito que assina um espírito protetor diz assim: não julgueis
que pretendamos que vos conserveis fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens. Satisfaçai as vossas necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas com um sentimento de pureza que o santifique. A virtude não consiste em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Sede joviais, sede ditosos, mas que a vossa jovialidade provenha de uma consciência limpa. Esses espíritos superiores, eles sabem que nós somos ainda muito frágeis e muito submissos a essas satisfações do mundo material. E eles sabem que essas satisfações são importantes para que a gente sofra menos. E eles sabem também que o que é mais importante para nós é fazermos aquilo que o Cristo nos ensinou: tratar os nossos irmãos como nós queremos ser tratados. Alguém se beneficia se eu for austero, se eu passar fome, se eu não me divertir, não passear, não assistir televisão, não usufruir dos convívios daquele que eu amo? De que adianta isso se eu não sou fraterno, se eu não trato bem as pessoas, se eu não auxilio aqueles que precisam de mim? Então, no nosso dia a dia, nós podemos e devemos sim usufruir das alegrias e satisfações que a vida material nos proporciona, desde que essas alegrias e satisfações não prejudiquem os nossos irmãos ou a nós mesmos. É evidente que se alguma coisa que eu usufruo causa algum prejuízo a alguém, eu não devo usufruir dessa satisfação em detrimento do meu irmão ou da minha própria saúde. Mas também não podemos esquecer que os Espíritos disseram para o Kardec que a única coisa que importa na nossa vida é fazer o bem. Então, isso é uma coisa que nós não podemos nunca tirar da nossa mente. Nós estamos encarnados para aprender a fazer o bem. E por que é que nós precisamos fazer o bem? Porque se não vivermos em função de auxiliar uns aos outros, essa é uma conta que não vai fechar. Se cada um de nós procura apenas o próprio bem-estar, esquecendo dos semelhantes, dos direitos e necessidades dos semelhantes, cada um de nós vai ter, até já fiz algumas vezes esse exercício dessa conta, essa conta, né? Cada um de nós vai ter um a seu favor e bilhões contra. Mas se cada um de nós passar a se preocupar mais com o bem-estar dos outros, cada um de nós vai ter um grupo muito grande de espíritos encarnados e desencarnados trabalhando em seu benefício. Mas tem uma outra vantagem nisso que poucas pessoas compreendem, e infelizmente mesmo os espíritas ainda não conseguem introjetar isso. Nós não evoluímos se não praticarmos a caridade. Eu não estou dizendo que nós não evoluímos sem praticar o bem, porque nós podemos praticar o bem sem estar praticando a caridade. Porque caridade é quando eu faço o bem com o objetivo de ver o meu semelhante numa condição melhor. Mas se eu faço pensando em algum tipo de retribuição, seja material ou seja reconhecimento dos meus semelhantes, absolutamente eu não evoluo em termos de sentimentos. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem da irmã Rosália, até de vez em quando eu comento sobre isso, que ela disse que ela auxiliava aqui na Terra pessoas carentes, e a irmã Rosália foi uma freira que passou a encarnação toda dela no século XIX fazendo caridade. E ela disse assim: agora aqui no mundo espiritual, um dos pobres que o ajudava quando estava na Terra, sou eu que tenho que pedir ajuda para ele. Mas vejam, quando a gente faz o bem, a gente se torna merecedor de receber a consequência do bem. Mas quando a gente faz o bem, sem fazer caridade, ou seja, sem essa preocupação de auxiliar, mas querendo alguma coisa em troca, dificilmente esse bem
vai se voltar a nosso favor, propiciando a nossa evolução espiritual. A gente teve há pouco tempo uma comunicação de um espírito que, encarnado, fazia o mesmo que a irmã Rosália fazia. Claro que não numa escala tão grande, mas fazia muita caridade. Mas ela fazia porque queria ser admirada. Tipo assim, eu dou um alimento para alguém, dou um agasalho para que as pessoas digam, como o Júlio é bonzinho, né? Como ele é caridoso. O Cristo disse que quando a gente faz assim, já recebemos a nossa paga, porque já fomos admirados. E aí esse espírito que encarnado dava roupas e alimentos aos carentes, desencarnou e achou que ia para o 7º céu. Né? E estava numa condição difícil do lado de lá. E vejam como a gente percebe a diferença entre praticar a caridade e fazer o bem. Quando chegou do lado de lá, estava numa situação difícil, sofrendo, uma das pessoas que ela auxiliou aqui, o espírito já estava lá antes dela, e foi auxiliar. E ela ficou indignada. Mas como? Eu ajudava? Como é que esse espírito está melhor que eu? Eu tinha que estar melhor do que... Ficou indignada. Não fez a caridade, fez o bem. E vejam assim, como ela fez o bem, teve o direito de receber ajuda quando precisou. Mas não estava em condições psicológicas de receber ajuda. É importante, por isso eu insisto, que nós estudemos, aprofundemos o conhecimento da nossa doutrina. Para que a gente tenha... Não podemos ter certeza absoluta, mas podemos avaliar se o que fazemos vai dar tal ou qual consequência para nós, tal ou qual resposta. Por isso, Vicente de Paulo nos diz, lá no capítulo 3 do Evangelho, item 12, que nós não vamos nunca ser espíritos superiores, a não ser pela dedicação ao próximo. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 888, letra A, ele diz assim, em vez de criticar o vício e a ignorância, instruir o vicioso e instruir o ignorante e moralizar o vicioso. E ele diz assim, todo espírito encarnado ou desencarnado tem um que está acima dele, que o ajuda a evoluir, e um que está abaixo, para o qual ele tem as mesmas obrigações. Então, é necessário que nós conheçamos as leis de Deus para nos adaptarmos a ela e não fazer como muitas vezes a gente quer, adaptar as leis de Deus aos nossos gostos, aos nossos caprichos. Não vai funcionar. O Cristo nos disse que nós deveríamos ser e não aparentar ser. E quando nós começamos a ser cristãos de verdade, as nossas vidas se tornam muito melhores, ainda na condição de encarnados. Porque a gente começa a sofrer menos pelas coisas que acontecem. Podemos ter sofrimento material, mas o sofrimento moral, quando nós compreendemos as leis do Pai, estamos conscientizados delas, não temos. Espero que a gente tenha sido útil com esses comentários. Obrigado pela oportunidade de trabalhar, de aprender um pouco mais. Que o nosso Mestre nos auxilie, através dos nossos benfeitores espirituais, a compreender cada vez melhor as leis de Deus e a utilizar as leis do Pai como regra para as nossas ações do dia a dia, para que nós aproveitemos melhor a nossa encarnação e construamos a nossa paz. Muito obrigado, meus irmãos.